Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos mais uma vez reunidos para fazer mais uma reflexão. E eu havia pensado em em falar sobre culpa, mas nós estamos continuando nossa viagem. Hoje nós chegamos a Roma e eu gostaria de ter feito essa gravação lá no Coliseu. Mas infelizmente hoje choveu e nós não fomos ao Coliseu. Então essa gravação está sendo feita aqui do quarto do hotel. E nós vamos hoje então falar sobre, inspirado, né, nessa questão de Roma, né, nossa conhecida como a cidade eterna. E aí eu gostaria de talvez expandir um pouco mais, ou voltar um pouco àquela reflexão que fizemos semana passada lá em San Gimignano. E o Coliseu, para mim, é uma boa imagem do que eu gostaria de abordar. Eu acho que por estar aqui. E o Coliseu hoje nós vemos que é Roma, né? O Coliseu para mim é um símbolo de Roma, Roma de outrora e Roma de hoje, a Roma contemporânea. É todo aquele glamour, aquele luxo, né? Roma há 2000 anos era toda em mármore, né? Era uma cidade riquíssima, luxuosíssima e era é, lindíssima. E hoje todo aquele mármore, todo aquele esplendor, aquele luxo, né? Ele hoje a gente olha e a gente vê que tem um pouco de mármore ainda, tem muito tijolo aparente, muita ruína. Nós vemos as vias ali, as cercanias ali do Fórum Romano, que era uma área lindíssima. Hoje, colunas pela metade, um monte de sucata, né? Sucata de alvenaria, vamos chamar assim. E essa é aquela questão que nós estávamos conversando semana passada, a temporalidade de tudo que é material. E tudo que é material, tudo tem um ciclo, né? Tudo tem vida útil, tudo tem um ciclo de vida. Nós vimos, né, há 2000 anos, durante vários séculos, na verdade, né, o apogeu do Império Romano, mas depois a queda do Império Romano, a ruína do Império Romano. E hoje o que nós vemos é o que sobrou, né? Quer dizer, a gente olha para as ruínas, fica tentando imaginar como é que era, como é que não era. E a gente pensa nas nossas ruínas daqui a alguns anos, é uma questão que eu sempre gosto, que sempre vem para mim, né? Porque isso me faz refletir no meu dia a dia, nas minhas atitudes, nos meus equívocos, nos meus enganos. Lembrando, nós todos temos uma programação reencarnatória, nós nos propomos a fazer coisas, nós nos propomos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Eu já aprendi no plano espiritual, eu vim aqui, eu vou fazer dessa forma. E muitas vezes nós viemos e não fazemos, né? É a mesma coisa que a gente come um monte, né? Aí passa mal, aí fala assim, eu nunca mais vou comer isso assim, assim, assado. Aí dá uma semana, comemos de novo, né? E às vezes comemos a mesma quantidade, da mesma forma e passamos mal de novo. E são as nossas quedas, né? As nossas quedas. Nós temos essa característica de fazermos uma coisa, vermos que não deu certo e repetimos, né? Porque nós ainda estamos num estágio evolutivo em que a gente ainda precisa dessas experiências repetidas, né, para aprendermos que não devemos comer em excesso, né? Usando esse exemplo. Então, nós viemos com a nossa programação reencarnatória, nós passamos aqui os anos que nos são concedidos estar vivendo, né, essas experiências reencarnatórias. E aí, quando nós voltarmos para o plano espiritual, como é que nós vamos nos ver? Nós vamos nos ver como ruínas, né? Não que a gente vai estar como ruína, arruinado, né? Não é essa a questão. Mas nós vamos olhar para o nosso passado, vamos ter um flashback da nossa programação reencarnatória e nós vamos estar satisfeitos com ela, com o que nós alcançamos, com o que nós conquistamos, com o que nós progredimos, por ter ido
de encontro, né, em alinhamento com aquilo que nos propusemos fazer, porque é aquela questão sempre, tudo que nós estamos construindo no plano material vai ficar no plano material. Todo mundo, quando desencarna, quando morre o corpo de todo mundo, tudo que é material fica para trás. A gente, existem relatos que todo mundo que está no hospital, ninguém, né, os arrependimentos daqueles que estão no hospital, já com as suas vidas terminando, né, os arrependimentos nunca são, eu devia ter economizado mais, eu devia ter ganho mais dinheiro, eu devia ter tido um trabalho melhor. Os arrependimentos são, eu devia ter gasto mais tempo com a minha família, eu queria mais tempo para passar com os meus amigos. A medida do que vale realmente a pena, do que tem valor, a gente às vezes só tem essa medida quando a vida está chegando ao final. Então a grande questão é, por que nós não fazemos hoje por nós? Por que nós não procuramos hoje fazer por nós o que a gente pode fazer? Melhorarmos, sermos mais compreensivos, termos mais compaixão. Essa é uma grande questão que ela volta, né? Ela volta para mim todos os dias. Eu lembro que há alguns anos atrás eu era, às vezes, assim, até grosseiro, em demasia, com o garçom, por exemplo. O garçom vinha perguntar se eu gostaria de mais alguma coisa, né? Me oferecer alguma coisa e eu achava que ele estava querendo que eu comprasse mais, que eu gastasse mais. Né? E às vezes eu era ríspido, era rude ou seco. E a gente esquece, né, que aquele garçom, aquele ali sou eu, né? Um outro trabalho, mas sou eu quando em algum momento oferecendo alguma coisa, apresentando algum produto, apresentando o meu trabalho, fazendo o meu trabalho para um cliente. Todos nós temos um cliente, né? Para todo mundo que a gente está fazendo alguma coisa, esse alguém é um cliente nosso. Né? Então a gente não pensa nisso, né? Mas, por exemplo, quando eu resolvo que eu vou fazer uma salada para mim e para a Dani, ela é minha cliente. Eu estou fazendo aquilo ali para ela. Quando ela resolve que ela vai fazer algum prato especial para a gente, eu sou o cliente dela. Ela está me servindo naquele momento. Então a gente tem essa ideia de que servir é humilhante, de que servir é para pessoas menores, menos que a gente, que são menos do que a gente. E na verdade a gente serve um ao outro o tempo todo. E é uma das coisas, né? Jesus, quando ele veio ensinar a servir. Vocês lembram daquela questão em que ele lavou os pés dos apóstolos? E tinha apóstolo que não queria. Ele falou, se você não deixar eu lavar o seu pé, você não vai ter mais parte comigo. Então, foi essa questão. Então, nós viemos para desenvolver essa questão, né, do servir, do auxiliar, porque quando a gente serve, a gente está combatendo o quê? Nosso orgulho, né? Nossa vaidade, a gente não se coloca acima do próximo, a gente se coloca numa posição de alguém que pode ajudar o próximo, porque servir é ajudar. Então essa é uma questão que está ligada a essa questão, que eu estou repetindo a palavra questão, né? Então, o servir está ligado a essas ruínas. Como assim, Alexandre? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, vamos ver. O que a gente está fazendo aqui nesta vida? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo para a gente? Onde é que a gente quer chegar? Nós estamos nos melhorando enquanto espíritos imortais ou nós estamos reforçando aquelas ideias temporárias, né? Investindo nas coisas temporárias? Nós estamos investindo nas estruturas de mármore, nos edifícios de mármore que o tempo vai dilapidar, que o tempo vai levar. Se a gente pensar assim, mas Roma foi destruída. Sim, mas e mesmo se não o fosse, se nós deixássemos uma estátua de mármore ao tempo,
o que ia acontecer? Não ia ter erosão, não ia ter chuva, não ia ter vento. Então, o tempo desgasta tudo. Tudo que é material, o tempo vai consumir. Tudo tem uma vida útil. E apenas as conquistas do espírito imortal não tem vida útil, não tem término, não tem prazo de validade. Então vai a sugestão. Vamos investir o nosso tempo em fazer conquistas para nós enquanto espíritos imortais. Como assim, Alexandre? O que eu posso fazer? Eu já citei a questão aqui do servir. Vamos aprender a servir ao próximo? Vamos aprender que o próximo não é menos do que nós? Ah, mas quem é o próximo? O próximo é o próximo, é quem está mais próximo. Aqui neste momento, onde eu estou, o próximo é a Dani, que é a pessoa mais próxima de mim. Então eu vou servi-la, ela vai fazer o esforço dela para me servir, e assim vai. Né? Você está assistindo essa reflexão. Quem é o teu próximo? Quem é que está do teu lado? Seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu copiloto? Então, esse é o seu próximo. Como é que você pode servir ao próximo? Como é que você pode ajudar o seu próximo? Como é que você pode contribuir para que o seu próximo tenha uma vida melhor? Essa é uma construção para o espírito mortal. Então, essa talvez fosse a grande questão que eu gostaria de abordar hoje, sabe? Estando aqui em Roma, a gente olha o Panteão, nós olhamos, né, o Circo Romano, olhamos o Coliseu, olhamos o Fórum Romano, olhamos todas aquelas construções magníficas do passado, algumas até, né, obras de engenharia fantástica para a época, e hoje ruínas. Então, vamos investir naquilo que não vai virar ruína. Vamos investir naquilo que vai perdurar por todo o tempo. Vamos investir naquilo que vai nos acompanhar para o resto da vida. Hoje eu estou aqui, Alexandre. Daqui a 50 anos, provavelmente estarei desencarnado. Imagine que daqui a 150 eu reencarne de novo. Aí eu reencarno, vou dar fazer uma diferença aqui. Em vez de reencarnar no Brasil, eu reencarno em Angola e vou ter um nome que eu nem sei pronunciar, que eu nem imagino qual seja. Então o Alexandre já vai ter ido. E o que esse novo ser, né? O ser sou eu, claro. Mas o que essa nova pessoa vai trazer que eu posso levar desta vida para aquela? O que é que essa pessoa vai ter, vai herdar do Alexandre, não do espírito mortal, mas do Alexandre, do que o Alexandre está construindo? O que é que nós vamos deixar de herança para nós mesmos? Quais são os valores que nós vamos carregar conosco? Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso. O que é o valor, né? Qual é a moeda que vale para o espírito mortal? Qual é o avanço moral que eu posso fazer nesta vida que vai contribuir para mim para sempre? O que é que eu posso construir que o tempo não vai demolir? Gente, essa seria, eu acho que é a mesma reflexão praticamente, né, que a gente fez lá em San Gimignano. O tema é parecido, é muito parecido, se não é o mesmo. Mas eu acho que vale a pena, porque estando aqui em Roma, essa inspiração me vem de falar mais uma vez sobre isso. E eu vou procurar na próxima semana falar então sobre culpa. Uma culpa, o que é a culpa? Essa questão que nós carregamos dentro de nós, essa herança que é cultivada dentro de nós, que nós somos ensinados a carregar. Até seria uma boa questão, né? Você que está assistindo essa reflexão agora, essa breve reflexão, para pensar um pouco no que a culpa representa para você. A culpa alguma culpa você carrega? Tem alguma coisa que você carregue dentro de você que está limitando a sua vida, que está limitando a sua felicidade, que está te limitando? Pensa nisso. Se você tiver algum comentário, coloca aí embaixo. Na semana que vem a gente
vai falar sobre culpa. Pronto, resolvemos, né? Resolvido isso. E se você tiver algum comentário, alguma questão, ou você coloca aí no comentário, ou você me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem e a gente tenta abordar, né? Tenta abordar essa questão que você carrega com você. Tá bem? Então, vamos ficando por aqui. Tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Coloca no seu comentário, por favor, o que você achou. E também, se você tiver alguém que você acha que possa se beneficiar dessas reflexões, por favor, ajude a divulgar. Esse canal não é monetizado, eu não vou receber dinheiro nenhum. Eu não pretendo receber dinheiro nenhum, eu não estou fazendo esse trabalho para receber dinheiro, para virar influencer do YouTube, para ganhar dinheiro, ficar rico. Não é essa a minha questão, não é esse valor, não é o valor que eu estou cultivando aqui. O que eu estou cultivando é o valor de estar aqui compartilhando com você as coisas que eu estudei, as coisas que eu estudo, aceitando a inspiração dos bons espíritos, dos benfeitores, e compartilhar o que me vem à cabeça nesses momentos contigo, tá bem? Muito obrigado, fica com Deus e tenha uma excelente semana.